Inicialmente, quero mais uma vez reconhecer a importância desse fórum na iniciativa da Anamélia, ao mesmo tempo da Expo Direto, pela importância da dimensão da feira e, obviamente, vai repercutir de forma muito positiva e muitos resultados já tivemos e, com certeza, eu acho que nós vamos obter os mesmos deste evento aqui. Inicialmente, acho que a proposição ficou muito adequada. Eu vou dividir em duas partes. Primeira, a renda. A segunda é proteção, que é o que nós e vocês, produtores, querem. A renda é consequência de dois fatores: custo de produção e preço na comercialização. Para isso, nós temos hoje, o Antônio Luz conhece muito bem, a gente aprende muito com as suas informações e com a vivência de produtor, e quem paga não esquece. Então, realmente, os custos de produção é uma maneira de fazer com que, atuando em favor, reduzindo tributos, teríamos uma propícia melhor de renda. E a segunda é a política de comercialização, que a nossa política tem que ser revista. O que tem aí não serve, menos na prática, não traz resultado ao produtor. E comparando principalmente, só uma referência, preços mínimos. Os preços mínimos têm uma metodologia inadequada, não é o mínimo, é um preço que o governo suporta, essa que é a realidade. Tanto é que o mínimo do milho é 17,67, o de mercado hoje foi 23 e hoje está 43. Por causa dessas, justamente, essas inadequações. Vem PEP e outras coisas, traz milho de outros lugares, safrinha, e cria essas situações de conflitos. O trigo, da mesma forma, né, o soja, o americano, só para ter uma noção, ó, o milho é 34,96, o Brasil 17. O soja, o americano sustenta 74, o Brasil 27,72. Então, primeiro item, a política de comercialização tem que também ser revista. Proteção. E aí é o seguinte, aí nós viemos naquela situação que não adianta, todo produtor vai passar e a necessidade de obtê-la. Por quê? Quando tu financia em crédito oficial, o penhor garante o financiamento. O mitigador, ou um ou outro, ou Proagro ou seguro. Então, nós vamos dar ênfase de forma bem objetiva e resumida nos dois, que os dois programas são importantes, deverão ser mantidos, senadora, porém melhorado. O deputado Luiz Carlos conhece muito bem, batalha por isso também, e eu acho que vocês têm, juntamente com as nossas entidades, aquela força necessária política para nós reverter em benefício do Brasil, não é nem do produtor. Primeiro, no que diz respeito ao Proagro. Tem uma resolução 3544, de 2008, que ela trouxe uma inadequação, que traz a cobertura, né, Hamilton, tu como produtor e também agrônomo que faz o planejamento, tu financia 60% do custo e tu ampara 70% do valor financiado, ou seja, fica 42% do custo de produção amparado pelo Proagro. A primeira iniciativa que eu vi positiva, porque isso aí, né, presidente, nós já batalhamos há tempo com o Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura, junto com o Luiz Carlos, junto com todo mundo, e nunca se resolve, porque depende do Banco Central. Então, Antônio, nós viemos esses dias de um fórum lá de Brasília, do IPA, onde a primeira vez eu vi a iniciativa do Banco Central de puxarmos uma inversão, Milton, trazer a cobertura de 100% e ir reduzindo para 70%, que não é o ideal. Eu acho que, senadora, nós temos que buscar 100% de cobertura no Proagro, porque só é 60% do custo que é financiado, como era. Não estamos inventando, como deveria ter sido sempre. E já com a iniciativa do trigo, porque o trigo tem como principal sustentáculo esse ano no financiamento, além do seguro, para o agro. E todo o Pronampe vai ser obrigado a fazer. Então, vamos analisar o seguinte, 1.300 é um orçamento que não paga sequer nem os insumos quase. Se nós não parar os 1.300 e deixar 70%, o produtor já sai com 40% já de um custo defasado. E essa posição, o Tioqueta do Banco do Brasil sabe que faz muito tempo que as instituições têm interesse disso também, que é a proteção para todos os lados. Então, vamos mudar, ao invés de mudar a partir de julho, trazer já para a safra de trigo, que seria um fato importantíssimo. Amparar, o Vitor, é um elo que pode levar, eu sei que vocês não têm interferência nisso aí no Banco Central, mas o Ministério nos aliando, que é uma proposta justa e correta. E ela vem no sentido do fórum. Esse é o primeiro tema em termos, então, de proteção. Segundo, vamos para o seguro, que aí que é a grande preocupação nossa e, obviamente, o seguro no Brasil praticamente começou em quando? Em 2006, mas começou a se efetivar em 2008. E eu trago, assim, algumas posições bem positivas até para nós vermos quanto que era a alíquota e qual era o amparo. Começou com 11,75, um custo, amparava-se 17 sacos. Hoje, não me toque, que é um município que eu peguei como referência, paga-se 8,32, diferentes seguradoras não muda muito, e ampara-se em torno de 32,5 sacos, podendo chegar até a 35 sacos. Ora, de 10 em 10 anos, o Rio Grande é sabido e é histórico. Nós temos duas safras que normalmente são violentamente afetadas por clima.
ou menos a estatística. Então, é uma situação que hoje, pelas reduções de margem, o produtor que financiar e não tiver amparo de mitigador, tanto é que o banco não financia se não tiver, ele não só entra mais no processo. Ao custo elevado, as margens pequenas, vai prorrogar dívida, exemplo do que se criou uma vez já, não é o caminho. Então, o seguro, eu acho que ela veio, tanto é que hoje o produtor quer. A preocupação que o produtor tem, e eu gosto de escutar isso, Conrad, vocês cuidam, porque, tipo assim, também, o seguro tem que ser mantido. Porque não adianta apertar. O seguro é um equilíbrio. Querer ser muito vantajoso e não termos um ressarcimento em alíquota, quando vem não se sustenta e quebra. Então, essa é uma preocupação, não é nossa, é do produtor. Que volta e meia ele transfere isso para a gente. Isso é um aspecto bom, quer dizer, ele está acreditando no sistema. Porém, aí vem a posição política, que eu acho que é essa aqui que nós vamos ter que reverter. Vamos começar a analisar só de forma bem objetiva, de 2014 para cá. É um volume crescente que nós tínhamos de subvenção, que era um patamar de 693 bilhões, né? E, drasticamente, 2015, resultou-se em apenas 282 bilhões. Eu, Vitor, tu como representante do Ministério e eu como representante do sistema produtor, ainda temos uma esperança de que esses valores que estão hoje em aberto, que tu rompe, sai de 693 bilhões, claro, 300 saiu desse plano, foi para lá, mas teríamos 368, resultou em 282. E o Rio Grande, como é o último estado a contratar, tem no histórico, e essa posição nós temos que cuidar daqui para frente, se não tiver recurso suficiente, tem que se manter o princípio da proporcionalidade aos estados, que caso contrário, os da frente tomam tudo e os de trás nunca. Esse ano o Brasil cortou 60%, ficou 40%. O Mato Grosso tem as informações que pegou 63% sem querer. E o Rio Grande querendo, ficou 3% no soja, com subvenção ao seguro, 10% no milho e 15% no arroz. Então, nós ainda alimentávamos a esperança que, com essa emenda que a senadora fez, com mais os ajustes que foram feitos e aprovados em 741 bilhões, tinha uma esperança de nós buscarmos um retroativo do jeito que foi já em outros anos. Agora, com o corte, temos duas considerações a fazer. Veio para 400 bilhões. Nós estamos analisando de forma conjunta entre diversos segmentos, e essa é uma posição que eu acho, tipo assim, no mínimo, Vitor, se o Ministério não tem como ampliar valor, sei que não tem, depende de fazenda e tudo, mas o ajuste de forma matemática pode ser feito. Por quê? Foi cortado um percentual de 27% do contingenciamento do mapa, tá? E no seguro se cortou muito mais, não existiu um corte linear, tá? O corte foi em torno de 46%, ou seja, mantendo o princípio da proporcionalidade matemática, o valor seria não 400 bilhões, e sim 538 bilhões. Então, eu acho que isso é uma posição política, senadora, que talvez com o apoio, com certeza, Luiz Carlos, do Congresso e mais as entidades, é fácil de ver pelos patamares que eram, pelo que tínhamos aprovado e pelo que foi reduzido e o que ficou reduzido. 61% do corte, né, Antônio, nós estamos planejando, fazendo os cálculos conjuntos antes, foi justamente a subvenção. E aí vem aquela posição que coloca o seguinte, ó, é o último tema que nós tínhamos que colocar aqui, ó. Qual é a importância do agronegócio no procedimento? E qual é o grau da importância do seguro no agronegócio? Todos os discursos de forma política, de todos os níveis, falam o seguro é importante e é prioridade. Aí leva o corte maior. Então, Brasil, 2015, PIB menos 3,8, serviço menos 2,7, indústria menos 6,2, agropecuária mais 1,8. Então, nada melhor do que proteger quem está protegendo. E eu acho que as situações do Brasil, cada vez a agropecuária vai ser mais significativa por nossa vocação natural, né? Tanto de gente, conhecimento, ambição, mas principalmente de condição de solo, clima e dimensão. Então, a gente, de forma bem objetiva e sincera e honesta, queremos o auxílio aí do Senado, da Câmara, do Ministério da Agricultura, das entidades, presidente, que são sempre juntos, da FETAG, da CONTAG, da FARSUL, da CNA, e nós colocarmos de forma clara, objetiva e sem distorções, né? Eu acho que o produtor, no mínimo, merece, porque eu, como produtor, sei e eu sinto o quanto é quando a gente está numa situação de colheita ou germinação e não chove e tem o problema e se não tem um seguro adequado ou proagro adequado, né, Milton? Todo mundo sofre emocionalmente, dá desgaste, a família sofre junto e tal. Então, no mínimo, a esse setor que está sendo a âncora novamente, lembra do Plano Real, né?
que dê uma priorização e uma recuperação nesse sentido. Primeiro, eu sei que é pedir demais, mas os produtores ainda contam e esperam com uma participação da subvenção ao que está pendente e não foi pago ainda. Segundo, uma readequação, se não for aos 741 bilhões que já estávamos, que na realidade o seguro tem 3 posicionamentos. O necessário, já reconhecido e analisado pelo próprio Ministério da Agricultura na pessoa do seu secretário, seria 1,1 bilhão. A gente sabe da situação econômica do país, não tem. Então, o orçado, 741, agora reduzido a 400 bilhões, com certeza vai faltar para alguém. E esse alguém, se nós não mudar o princípio da proporcionalidade, vai ser quem? O Rio Grande, novamente, que é o último a contratar. Então, são considerações que eu acho adequadas a gente fazer e procedermos tempestivamente para que, realmente, já que tem, inclusive, a situação econômica do país exige isso aí, vamos cortar o mínimo necessário e da melhor forma possível para que, justamente, não desproteja esse setor tão importante.